Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos ao fim do nosso bimestre e hoje estamos com a nossa última aula da nossa classe em defesa da fé e foi um tempo muito bom, né? Na verdade, eu fiquei aí desde março com os irmãos aí com a matéria de evangelismo e já pegando aí junto à defesa da fé, né? Mas foi um período bom, né? Nós podemos estudar bastante, rever muitas coisas, reciclar bastante coisa, e é sempre bom estar compartilhando aí da palavra de Deus. É um chamado que Deus tem nas nossas vidas, né? Vamos orar para nós iniciarmos, para que os irmãos forem entrando na sala aí. Pode mandar também pelo chat, aqui estou com o WhatsApp também aberto. Quando quiser falar aqui, mandar um questionamento, mandar um alô, né? Você pode estar conosco aí, participando da nossa aula. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela palavra que ouvimos agora há pouco no culto, e vemos, ó Deus, o teu cuidado conosco, que as adversidades, elas fazem parte da nossa vida, mas o mais importante é saber que o Senhor está conosco, ao nosso lado, para nos ajudar a superar todas elas e ao fim chegarmos, Senhor, no fim da nossa vida, temos a certeza da vida eterna, da salvação, que nós vamos estar contigo pela eternidade, Senhor, sem mais dor, sem mais sofrimento, mas simplesmente estando na comunhão com o Senhor por toda a vida. Pai, nesse momento nós queremos pedir a tua bênção, porque a proposta da nossa matéria, desse estudo, é nós nos equiparmos para defender a nossa fé diante dos questionamentos do mundo, e muitas coisas, ó Pai, têm sido pesadas, vindo de forma pesada, com forças malignas para nos levar ao engano. E nós queremos estar, Senhor, preparados para responder com mansidão, mas também com fé, com certeza, com a razão de que nós temos a nossa vida firmada na Tua Palavra. Por isso, nos inspira agora e nos ajuda, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, o nosso assunto de hoje, para nós fecharmos a nossa matéria de defesa da fé, nós vamos falar sobre teologia gay ou teologia inclusiva, e vamos analisar a face religiosa desse assunto, tá? Então eu coloquei aqui como a nossa última matéria. Deixa eu ver se alguém aqui já está se manifestando. Regina, bom dia, Regina. Deus abençoe. Aí em Canasvieiras, como é que você está? Tá? E vai entrando aí, irmãos, falando conosco aí no chat. Irmãos, sobre essa questão da homossexualidade, hoje nós vamos ter uma abordagem teológica. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou colocar uma arte aqui, mas a homossexualidade nos dias atuais, ele exige de nós uma resposta bem clara biblicamente, né? É só hoje, nos dias atuais, que a homossexualidade se tornou um assunto tão relevante? Não, a homossexualidade, essa prática, ela existe desde os tempos bíblicos, tá? Só que nos dias atuais, nos últimos 70 anos, né, ela virou um movimento muito forte, ligado e ganhou status de defensores dos direitos humanos, né? Então, para a gente se contextualizar, né, a palavra gay, né, que é o que define, ela significa alegre, como adjetivo na língua inglesa, tá? Então, a palavra em inglês, né, então, e homossexual como substantivo, então se tornou um sinônimo de homossexualidade, né? Laila, bom dia, tudo bom? Que bom que você está conosco. Então, como adjetivo, significa alegre, né?
Então, em 70 anos, né, desde 1950, né, você não tinha, na mídia, nem na sociedade, você não tinha um espaço tão grande para esse tipo, para essa questão. Né? Então, em 70 anos, os homossexuais saíram de um anonimato para esse status de defensores de direitos humanos até. Né? E se tornou um fenômeno, ao contrário de muitos outros movimentos sociais. Ele não foi espontâneo, ele foi trabalhado. Né? E existe, o problema não é a questão da pessoa ser homossexual ou não, é que existe um aparato na teologia, então nós vamos abordar teologicamente. Então eu vou colocar uma arte aqui para você ver o que nós vamos abordar, tá? Nesse estudo hoje. Nós vamos abordar a questão teológica sobre o assunto homossexualidade. Nós vamos analisar textos bíblicos que são usados para defender o comportamento homossexual e entender que Deus se importa com a sexualidade e com a vivência sadia dela baseada na Bíblia. Tá? O que não faremos, né? Desrespeitar a decisão do indivíduo em viver na prática da homossexualidade. Ou seja, a pessoa ela tem todo o direito de decidir qual é a sua prática sexual. Nós estamos no Brasil. No Brasil é um Estado democrático de direito. Né? Então a pessoa é livre. Nós prezamos por essa liberdade. Inclusive no Estatuto, a Declaração de Fé da Denominação Batista fala que o indivíduo é de consciência livre. Nós temos a nossa consciência livre diante de Deus para decidir. Né? Deus nos dá essa liberdade e então nós temos esse direito. Então nós vamos desrespeitar isso. Nós sabemos que em outros países, por exemplo, de tradição islâmica, de governo de tradição islâmica, as pessoas não têm essa liberdade, não. Lá a coisa pega um pouco mais pesado. Mas no Brasil, na democracia, nós defendemos isso. Nós também não faremos discriminar e rejeitar o indivíduo por ter comportamento homossexual. Isso não podemos fazer. Tá? Outra coisa que nós não faremos, negar o amor e a amizade ao indivíduo por ter o comportamento homossexual. Tá? Não podemos fazer acepção de pessoas, como é o próximo ponto aí, dizer que Deus faz acepção entre ser hétero e homossexual no que tange ao valor dado ao ser humano. Então, essas práticas nós não faremos. Por quê? Porque está contra também ao nosso princípio cristão de viver. Tá? Agora, voltando aqui minha imagem. Agora, existe uma teologia, que nós chamamos de teologia gay ou teologia inclusiva, que são linhas de pensamento em que muitas igrejas têm se levantado para acolhimento de pessoas com comportamento homossexual e dando a elas uma falsa segurança e um falso consolo de que, mesmo com a prática homossexual, elas estão agradando a Deus. Então, nós vamos analisar isso teologicamente, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós baseamos o nosso comportamento na Bíblia. Tanto é que nós não aceito, eu pessoalmente não aceito o desrespeito ao indivíduo por ele ser homossexual. Eu não aceito. Né? Eu não desrespeito. Eu tenho pessoas que eu tive relacionamento durante a vida de amizade e que eu sabia da prática homossexual e nunca o desrespeitei. Uma coisa é deixar claro o meu pensamento e outra coisa é você discriminar. Então, pelo princípio bíblico, eu também não vou discriminar, porque é o que a palavra me ensina. Deus não faz acepção de pessoas. Tá? Mas, teologicamente, eu sou obrigado, pela luz da palavra, analisar o que eles ensinam e ver realmente se
está batendo, se está correto. Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora, tá? Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha, eu mandei o material para vocês aí, em contradições linguísticas. Então, vamos ver a parte linguística da palavra em si. Então, eu coloquei aqui a própria palavra homossexualidade, ou homossexual. O que significa na definição dicionário, né, de um dicionário? Substantivo feminino e se define pela atração por e ou relação amorosa e ou sexual entre indivíduos do mesmo sexo. Tá? Os teólogos dessa linha de pensamento da teologia gay diz que há justificativa que a palavra homossexual não consta na Bíblia. Por isso, não há contestação sobre a prática homossexual. Então, o que eles justificam aí, uma justificativa muito fraca. Não tem a palavra homossexual na Bíblia. Então, como é que a Bíblia vai falar contra? Queridos, é a mesma coisa que nós falamos no estudo passado sobre a Trindade. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas existe o conceito. Então, o fato de uma palavra não existir na Bíblia, porque a palavra homossexual é uma palavra mais contemporânea, mais da nossa época, dos nossos dias, para definir uma prática. Vamos ver o que a Bíblia fala. Levítico 18, 22. Diz lá: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Para bom entendedor, o que significa se deitar? É o relacionamento sexual, é o relacionamento íntimo. Levítico 20, 13. Se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Veja, a palavra não existia nos tempos bíblicos. Então, obviamente, ela não vai estar nos textos bíblicos. Mas a prática, você vê que a prática existia. Tanto é que no Levítico, no livro de Levítico, lá nos tempos de Moisés, ele já declarava essa prática. E o texto de Levítico, ele fala também sobre a prática, ela era usada como culto aos deuses. Nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente, né? A prática homossexual, muitas vezes, era usada na prática de culto aos deuses pagãos das nações de Canaã, ali, das nações que se formaram naquela época. Então Deus estava dando ali orientação a Israel para que Israel não praticasse também, né, a homossexualidade, tanto cultual como na vida cotidiana, ou seja, o relacionamento deveria ser o de homem e mulher. Vamos lá, outra palavra também que eles confundem e que querem trazer como justificativa para a prática homossexual é a palavra eunuco. O que é um eunuco? Aqui na definição do dicionário, é um substantivo masculino, geralmente no Oriente, que era um homem castrado que tinha a função de guardar as mulheres do harém. Como adjetivo, alguém privado dos órgãos de reprodução sexual, um castrado. E na etimologia, o que é etimologia? É a origem da palavra, né, do termo. Então, a origem etimológica da palavra eunuco vem do grego eunokos, eunoktos, né, na verdade, eunoktos, que significa guardião da cama ou guardião de mulheres. Né? Esse é o significado da palavra eunuco. Então, o eunuco, ele era geralmente um homem castrado, né? E ele cuidava do harém dos governantes, dos reis absolutistas, que ele tinha um harém, né, à sua disposição de mulheres. Então colocavam um eunuco ali que cuidava, ou vários eunucos que cuidavam dessas mulheres. Por que eles eram castrados eunucos? Né? Se fossem homens com a função sexual normal,
Você vê, é aquela velha expressão, é colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Certamente o rei não queria o quê? Que outros homens aproveitassem de suas mulheres. Agora, um detalhe, tá? A palavra eunuco na Bíblia, em alguns casos, significava também um alto funcionário, um alto servidor público daquela época. Um exemplo, José foi vendido para mercadores pelos seus irmãos. José foi levado para o Egito e no Egito ele foi vendido para Potifar. Potifar é chamado de eunuco do rei, de Faraó. E Potifar tinha uma esposa, né? A prova disso é que essa esposa ela se atraiu por José e tentou levar José para a cama, né? E José fugiu dela. E por causa dessa mulher, Potifar lançou José na prisão. Então, na história ali de José, você vê que havia um eunuco, Potifar, mas ele tinha uma esposa. Então, obviamente, ele não era um homem castrado. E por isso, a gente vê que esse termo também era usado para um alto funcionário. Seria um governante, alguém muito próximo ao rei, ao faraó, no caso. Então, também significa isso. Mas na teologia gay, eles dizem que o eunuco na Bíblia define alguém que tem um comportamento homossexual, ou seja, é sinônimo de homossexual. E está aqui então usando o texto de Mateus 19:12, que Jesus fala o seguinte: alguns são eunucos porque nasceram assim. Então, com isso, eles querem dizer que a condição homossexual seria congênita. Aí vem a parte genética, que a condição sexual é genética. A pessoa nasce homossexual e não tem como mudar isso. Então, alguns eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos pelos homens e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, usando a palavra eunuco como sinônimo de homossexual, eles usam isso como trampolim para dizer que a condição homossexual é congênita, é genética. Isso não tem base nenhuma, nem na própria genética. Eu li uma vez um livro sobre esse assunto, e o autor do livro disse que uma prova clara de que a condição homossexual não é genética é no estudo dos gêmeos. Uma pessoa que é gêmeo univitelino, que tem a carga genética idêntica, você vê casos em que um é homossexual e o outro não é. Um é homo e outro é hétero. Então, nessa situação, não é congênito, não existe provas que na genética de que a condição homossexual ela é congênita. Então, aqui a palavra eunuco ela não é sinônimo de homossexual. Nós vimos que o eunuco é um homem castrado. Então, quando Jesus fala que alguns são eunucos porque nasceram assim, existem homens, pessoas que nasceram com um problema na sua formação e que eles não têm a capacidade reprodutiva. Então aí sim é um problema congênito, mas não tem nada a ver com comportamento homossexual. Outros foram feitos pelos homens, ou seja, aqueles obviamente que foram castrados para servirem como guarda do harém. Então isso é a maioria dos casos. E Jesus ainda se refere a um terceiro grupo, que são aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Que seriam os eunucos por causa do reino dos céus? O próprio exemplo de um eunuco que foi feito por causa dos reinos dos céus é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, ele não se casou, ele não teve relacionamento com mulheres, não porque ele não era homem, mas porque ele queria se dedicar à obra de Deus. Ou seja, aqui nós vemos a condição de celibato, não a condição de eunuco, propriamente castrado, mas um celibatário. Outro celibatário na Bíblia é Paulo. Paulo se dedicou, ele não quis
contrair matrimônio, ele sublimou a sua vida sexual para se dedicar ao reino dos céus. Os sacerdotes católicos, a sua maioria, fazem isso. E outra coisa, o contexto desse versículo é que Jesus está se referindo ao casamento e ao divórcio. Então Jesus usa o termo eunuco aqui para definir alguém que vive o celibato por imposição física ou decisão pessoal, por amor ao reino dos céus. Então, quando Jesus vai falar de divórcio, ele está falando àqueles homens que perguntaram: Jesus, é possível, nós podemos rejeitar, nós podemos dar carta de divórcio por qualquer motivo? E Jesus não, diz: você não pode mais dar carta de divórcio, porque no início, aí Jesus leva, olha, no início Deus criou macho e fêmea, portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão uma só carne. Então Jesus remete ao início da criação. Grave bem isso, que nós vamos falar mais disso. Jesus, ele confirma o Gênesis, confirma Adão e Eva. Então Jesus está dizendo: no início Deus criou macho e fêmea, né? E se alguém der carta de divórcio, a não ser, e aí ele coloca ali uma exceção, né, a não ser por imoralidade sexual, e também estará cometendo adultério. E aí os fariseus dizem: olha, se essa é a condição, então não convém casar. Por quê? Na cabeça dos fariseus, eles podiam mandar a mulher embora, porque depois de casar, não gostei, a mulher não me satisfez, eu posso mandar embora. Ela não cozinha bem, eu não gostei da comida dela. Ela ficou velha, eu não gostei de como ela ficou. Ou seja, mandava embora por qualquer motivo. E a mulherada ficava, né, envergonhada, ficava desamparada, tinha que voltar para a casa dos pais, e às vezes os pais não recebiam porque era uma vergonha para a família, né? Então Jesus aqui está mudando esse padrão e usando, então, olha, então se é assim, então não convém casar, eu não posso mandar a mulher embora, eu tenho que viver o resto da vida. Olha a cabeça daqueles homens. E aí Jesus fala: olha, alguns, né, são eunucos de nascença, outros são eunucos porque os homens fizeram assim, e tem outros que são eunucos por causa do reino dos céus. Então eu posso dizer também que eu sou um eunuco por causa do reino dos céus, porque eu me casei e tenho consciência de que o meu casamento é para a vida toda. E se eu estiver rompendo, estou rompendo uma aliança. Então eu estou me submetendo ao plano de Deus, por causa do reino dos céus, né? Então Jesus fala: quem puder aceitar isso, aceite. O casamento é monogâmico e por resto, para toda a vida, por toda a vida. Então, eu falei muita coisa sobre isso para mostrar para vocês que não tem nada a ver eunuco ser um homossexual. Não tem relação, não é sinônimo. Mas os teólogos ligados ao pensamento homossexual, eles insistem em dizer isso, tá bom? Então nós vamos para frente. Outros textos que eles usam são relacionamentos que eles distorcem. Então vamos ver relacionamentos distorcidos. Eles pegam dois relacionamentos que nós vemos na Bíblia: relacionamentos de amizade, de compromisso e de amor, que vai além do amor erótico, do amor sexual, para dizer que há relacionamentos lésbicos e gays na Bíblia que são aprovados. Então nós vamos pegar aqui o primeiro, é o relacionamento entre Ruth e Noemi. Olha que absurdo. Lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 16, tem o texto lá que Ruth dizendo para Noemi: disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Para quem conhece a história de Ruth e Noemi, né, quem conhece a história desse personagem bíblico, nós vemos aqui no contexto que Noemi, que tinha perdido o seu esposo, também tinha perdido seus filhos lá na terra de Moabe,
e os seus filhos, uma deles era casado com Ruth. Noemi falou para elas: vão embora, volte para suas famílias, refaçam a vida de vocês, porque eu vou voltar para Israel e eu vou voltar, né, amargurada. E ela era uma viúva sem filhos, então era uma mulher desamparada, estava ali lamentando a sua situação. Uma das noras, que chamava-se Orfa, ela fez isso, ela voltou para sua família e levou a sua vida lá. Então, Orfa teve um comportamento. Ruth, não, Ruth ela se apegou tanto a Noemi como família, ela tinha um amor de compromisso com ela, né? Um amor, uma afinidade espiritual, que disse essas palavras. Falei: onde você for, eu vou. Eu não vou te abandonar. O teu povo vai ser o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, ela também tinha se convertido. Lembre-se, Ruth era moabita, ela não era da nação de Israel, mas ela reconhecia o Deus de Israel. Ou seja, ela se converteu ao Deus de Israel. Então eu vou para onde você for. Então esse texto mostra o quê? Um relacionamento de afinidade espiritual, familiar, algo muito superior ao amor erótico. Não tem evidência nenhuma aqui de um relacionamento lésbico. É absurdo isso. E erroneamente já vi muitos convites de casamento usando esse texto, né? Não erroneamente, podemos dizer, mas de mostrar o que? Uma cumplicidade entre o casal que estará contraindo núpcias, mas é a fala de uma mulher para outra mulher, não é de um homem para uma mulher. Mas se usava, eu não sei se você já viu isso, eu vi em convites de casamento, usando esse texto bíblico. Mas mostra aqui o que? Um compromisso. Onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu vou pousar ali. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Então, é um relacionamento que foi distorcido pelos teólogos da teologia inclusiva, né? Amém? Deixa eu ver aqui como é que está o povo aqui participando. Amém, Regina. A Laila, de novo, um bom dia. Tá? E o outro relacionamento distorcido? Aí esse relacionamento, aqui já é um argumento até desgastado, que é o de Davi e Jonatas. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, Davi expressa a sua dor pela perda de Jonatas. Jonatas tinha morrido numa batalha contra os filisteus. E Davi e Jonatas tinham uma amizade muito grande. Então Davi diz o seguinte: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Então dizem os teólogos inclusivos que essa é a mais bela expressão do amor entre pessoas do mesmo sexo, o amor que estava acima do abuso sexual, né? Ou seja, um amor justifica aqui os defensores da teologia gay. Então, irmãos, esse é mais um relacionamento distorcido. Quanto a isso, eu quero dar 2 pontos para nós discutirmos aqui. Primeiro, o amor de Davi por Jonatas não tinha conotação erótica. A palavra para amor no original hebraico é ahavá. Ahavá. Vamos dizer se é assim que se pronuncia, né? E não significa somente amor no sentido conjugal sexual. É uma palavra que tem um sentido muito mais amplo. Por exemplo, ela é usada no sentido paternal, quando no texto ali fala que Isaac gostava de Esaú, amava Esaú. Em Gênesis 25, 28, a palavra que expressa que Isaac amava Esaú é ahavá, a mesma palavra. Em outro texto, também ali próximo, em 1 Samuel 16, 21, a palavra
também se mostra como amizade. Saul afeiçoou-se a Davi, né? A palavra com amizade. Então, a mesma palavra, ahavá. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, onde nós vemos a palavra amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, também é a mesma palavra, ahavá. Então, do amor a Deus, também se usou essa palavra. E em Levítico 19, 18, sobre o amor ao próximo. O texto que Jesus usou, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, vem daqui, desse texto. Está lá escrito também, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então é a mesma palavra, ahavá. Então quando Davi fala que o amor de Jonatas era maior do que o amor, melhor do que o amor das mulheres, é óbvio que Davi estava comparando a amizade de Jonatas, né, do que o amor simplesmente erótico. Porque Davi, de forma nenhuma, era homossexual. O problema de Davi justamente era o contrário. E aí vem o segundo argumento. É a atração pelo sexo oposto. Então, o amor das mulheres era algo que Davi conhecia muito bem. Então, ele era polígamo, né? Ele foi casado com Mical, com a filha de Saul, com Abigail, né? Foi casado com Ahinoã, Maaca, Agitá, Eglá. Aqui são 6. Então, ele tinha 6, né? 6 mulheres. E ainda, com 6 mulheres, ele foi capaz de adulterar com Batseba. Então isso mostra que a maior dificuldade de Davi era a atração pelo sexo oposto. Então, de maneira nenhuma, nós vemos aqui base bíblica, linguística, para justificar que a amizade de Davi e Jonatas era, na verdade, um relacionamento gay, um relacionamento homossexual. Davi e Jonatas eram um amigo. Então, veja o preconceito dos próprios homossexuais, né? Da própria teologia. 2 homens não podem ser amigos tão grandes. O amor, a amizade não se pode ter, porque senão se confunde com a homossexualidade. Isso então seria um preconceito muito grande, e nós não queremos isso. Amém? Então, esses 2 relacionamentos que são distorcidos não são base para a teologia gay. Não dá para ser base para esse tipo de justificativa. Vamos para frente. O relato da criação. Como é importante nós termos o relato da criação. Quando nós vamos analisar alguma coisa, nós precisamos olhar a origem. Então, como é bom a gente ter uma fonte, uma origem. Então, onde começou a história humana? Nós cremos, segundo o relato bíblico, que foi lá na criação de Adão e Eva. Muitos céticos e até muitos teólogos questionam se Adão e Eva realmente existiram, se foram apenas personagens fictícios ou lendas, né? Mas nós vemos o próprio Senhor Jesus no texto de Mateus, por isso que eu falei para você gravar bem isso. No texto de Mateus, Jesus está falando: no princípio, o Deus criou macho e fêmea. Então, o relato da criação é muito importante. Eu quero pegar aqui esse texto, até aqui para você, que é muito importante. Deixa eu só buscar aqui na Bíblia. No relato de Mateus, capítulo 19, quando Jesus foi ali interpelado pelos fariseus, né? E no versículo 19, capítulo 19, versículo 3, diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Veja aqui que os fariseus foram com segundas intenções e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E aí a resposta de Jesus começa assim: vocês não leram que no princípio o Criador
os fez homem e mulher, ou seja, macho e fêmea. E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então Jesus foi buscar lá no relato da criação, né, o princípio. Então vamos ver, no relato de Gênesis, estão lá 1, 27, 2, 18, 21 e 24, e foi confirmado por Jesus, ensina que Deus criou a humanidade de uma maneira específica. Qual foi a maneira específica? Macho e fêmea. Com propósitos específicos relativos a isso. Quais os propósitos? Casamento, unidade sexual e procriação subentendidos. Quando Jesus fala assim, não são mais dois, mas sim uma só carne, Jesus está falando aqui que da conjunção carnal, ou seja, da relação sexual. Na relação sexual, o homem e a mulher se tornam um. Então isso é o propósito de Deus. Então o sexo, eu sei que vocês não pensam, mas no passado, um passado muito distante ou não muito distante, se relacionava o sexo ao pecado, que o sexo foi o pecado original, por isso o homem e a mulher foram expulsos do paraíso e parará. Não, nós vemos o sexo criado por Deus. Adão e Eva, no estado de inocência, antes da queda, já praticavam sexo no Jardim do Éden. E Deus estava ali vendo tudo isso, né? Quando eu ou você que é casado tem a sua intimidade com o seu cônjuge, Deus não está vendo? Claro que está. Mas isso é santo, isso é abençoado, isso é dentro de um plano estabelecido por Deus, de um propósito específico, ou seja, unidade, compromisso, de cumplicidade de vida e procriação. Sim, é para se crescer e multiplicar. Então, a consideração do relato da criação é vital por muitas razões. Homem e mulher não é produto de uma evolução cega, de acaso, como nós vimos na aula passada, né? Como nós vimos que na evolução diz que foi tudo por acaso. Então surgiu todo esse equilíbrio da natureza que a gente vê. Eu estou vendo aqui pela janela da minha casa, da minha sala aqui, estou vendo aqui a criação de Deus, estou vendo a beleza dessa criação. Foi tudo por acaso? Claro que não. E homem e mulher, na complexidade que é o ser humano, foi por acaso? Claro que não, foi por um propósito de Deus. Então nós vemos que nós não somos produto cego de uma evolução. E também, com isso, nós não nos tornamos livres para escolher a nossa própria moralidade ou sexualidade. E aqui vem, né, a outra questão, a questão da sexualidade. Deus me fez homem. Deus errou em me fazer homem, então agora eu posso decidir que eu não quero mais ser homem, eu quero ser um transexual, ou quero ser ter uma outra identidade de gênero, né? Nós vemos que não é possível. A moralidade também, Deus é o Criador, Ele estabeleceu essa moralidade. E como seres morais, eu devo prestar contas a Deus que me criou. Ou seja, nós devemos prestar contas a Deus. E não somos produtos de uma natureza impessoal. Deus se importa com o estilo de vida que nós temos. Deus é um Deus pessoal, ele tem personalidade, ele tem coisas que ele gosta e tem coisas que ele não gosta, assim como você e eu temos uma personalidade. Deus é um ser que tem um alto padrão moral, ele tem a sua santidade, ele tem o seu desejo, ele se alegra, ele se entristece. Então Deus é pessoal, Deus é uma pessoa, e como pessoa, ele pode sim, como Criador, exigir de nós um comportamento que ele exige, né, como Criador. Ok? Então, com isso, eu quero agora dizer para vocês 5 razões, baseado no relato da criação, por que a homossexualidade viola a criação, né, viola esse ato da criação, esse ato soberano de Deus. Por que a homossexualidade viola isso? Então vamos ver a primeira razão. Primeira razão, que a aceitação da homossexualidade viola a ordem
e a essência da própria criação humana. Então Deus declarou que não era bom que o homem estivesse só. Ele criou a mulher como complemento divino e contrapartida da masculinidade. A homossexualidade distorce e desordena as intenções de Deus na criação. Então, quando Deus criou Adão, e antes de criar a mulher, já tinha criado toda a natureza, todos os animais. E a história da criação mostra que Deus levou Adão, todos os animais, e Adão colocou um nome. Veja, Adão era entendido de biologia, ele era zoólogo, né? Colocou o nome lá. Você vê que ele colocou o nome do boi, você vê a vaca, colocou o nome de vaca, você vê que a vaca tem cara de vaca, né? Que o cachorro, colocou lá cachorro, o nome tem cara de cachorro, tá brincando aqui, tá? Mas você vê que ele colocou o nome em cada animal. E em cada animal, cada ser, cada gênero de animal, ele viu que havia um macho e uma fêmea, havia uma parceria, havia um companheiro, um correspondente. E para ele, homem, não havia ninguém correspondente a ele, que ele pudesse se identificar. E aí o que Deus faz? O relato da criação que todo mundo conhece. Deus vai e realiza a primeira cirurgia da história, aplica a primeira anestesia da história, né? Faz o homem dormir, vai lá, faz uma incisão, tira a costela, depois faz uma sutura, né? Fecha o lugar, e aí da costela cria a mulher, e aí apresenta a mulher para Adão. E qual é a primeira coisa? Adão, quando viu a mulher, virou poeta. Né? O que ele disse? Resta realmente carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Adão virou poeta, agora ele ficou feliz, porque viu ali a mulher, um ser semelhante a ele, mas diferente ao mesmo tempo, que o complementava. E aí ele começou a viver um relacionamento direto. Então, a homossexualidade viola, distorce esse plano de Deus na criação. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que na homossexualidade não é possível obedecer ao mandamento de Deus contra a procriação. Isso é óbvio, né? Nós vemos a constituição física da mulher e a constituição física do homem. Ali é uma complementabilidade que gera o quê? Filhos, gera outro semelhante. E é isso que Deus queria, que o homem se multiplicasse, povoasse a terra, né? Deus criou primeiro, fala, mas agora é com vocês, eu vou abençoar vocês, vocês vão encher a terra. Né? Tem gente que levou isso a pé da letra e colocou o filho no mundo e vai embora. Né? Então, mas esse é o plano de Deus. Né? Não está errado quem faz isso. Né? Cada um planeja a sua família como quer. Então, mas dentro do plano de Deus está ótimo isso. Então, quanto à procriação, então é óbvio que na homossexualidade isso não é possível. Né? Então, colocando aqui de novo a segunda razão. Então, não é possível obedecer quanto à procriação. Então, é impossível isso. Né? Dois homens não vão gerar outro ser. Né? Duas mulheres não vão gerar. Né? De uma forma natural, é claro. Né? Hoje há recursos, casais homossexuais têm. Quando dois homens alugam uma barriga, vai lá e insemina. Quando é duas mulheres também, você faz uma inseminação artificial, mas isso é antinatural, não é natural, não é de uma forma natural. É possível, mas não é natural. Outra razão, vamos para frente. A terceira razão, na homossexualidade se revela uma rebelião contra a ordem divinamente criada. Irmãos, novamente, entra aqui a questão da rebeldia. O homem se mostra rebelde a Deus em muitos aspectos e entre eles na sexualidade. Então, Romanos 1,32, Paulo fala, entre outras passagens, que a homossexualidade é pecado e, consequentemente, uma rebelião intencional contra Deus e a ordem da criação. Então, veja bem, nós não estamos aqui dizendo que a homossexualidade é o pior pecado de todos. Não. Ela
A homossexualidade, segundo a Bíblia, é pecado. E como qualquer pecado, ele é uma rebelião contra Deus. Por exemplo, a mentira. A mentira é tão pecado como a homossexualidade. Quando você conta uma mentira, você está pecando e esse pecado é uma rebelião. Outro tipo de pecado, por exemplo, o egoísmo. É pecado, é uma rebeldia contra Deus. Então todo pecado ele é uma rebeldia. Então, no contexto da criação, especificamente quanto ao gênero humano, quanto ao relacionamento sexual, a homossexualidade também é uma rebelião contra Deus. Não existe só a homossexualidade como pecado sexual. Existe o adultério e a fornicação. Ambos também são rebelião contra Deus. Então, a homossexualidade se revela essa rebelião. A quarta razão. A Bíblia está repleta de premissas do relato da criação. Ou seja, se a homossexualidade fosse um padrão na criação, como querem os teólogos gays, inclusivos, teria informes no contexto bíblico relacionados à natureza do homem. Mas não, o padrão é sempre heterossexual. Vou explicar melhor. Por exemplo, Deus ele se revela na Bíblia como noivo e Israel, a nação de Israel, como sua noiva. No Velho Testamento. Então Deus escolheu uma nação, formar uma nação para que ele revelasse a si próprio como Deus, com a sua lei moral, a sua lei cerimonial ali, formasse uma nação com uma identidade dada por Deus, e ele coloca, principalmente no livro de Oséias, se você ler o livro de Oséias, você vai ver melhor essa analogia de Deus sendo o noivo e Israel sua noiva. A fidelidade de Deus para com Israel com relação ao compromisso. E no Novo Testamento nós vemos o mesmo paralelo de Cristo, o noivo, e a igreja, sua noiva. Aí fica até mais fácil de você entender isso. Então veja que na Bíblia, no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, Paulo fala que Cristo é o noivo e a noiva é a igreja. E é a igreja que o Espírito Santo está preparando para ser a noiva imaculada, sem mancha, sem ruga. E você vê também em Efésios, no capítulo 5, quando Paulo vai falar sobre o casamento, ele usa como base, como referência do relacionamento do homem à mulher, o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, quando Paulo fala aos maridos, amem as vossas esposas, como Cristo ama a igreja e a si mesmo se entregou, morreu por ela, se sacrificou por ela. Então o meu padrão de cuidado para com a minha esposa é de sacrifício. Eu tenho que me sacrificar por ela, amá-la. O meu padrão, o meu referencial é o amor de Cristo pela igreja. E, ao mesmo tempo, Paulo fala para as mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Porque a igreja, vendo o amor de Cristo, se submete a esse amor. Então a mulher se submete a um homem que a ama. Então veja que aqui é um relacionamento homossexual ou heterossexual. Então essa premissa na relação de Cristo com a igreja ou de Deus com Israel, você vê aqui claramente a premissa de um relacionamento heterossexual e não homossexual. Então a Bíblia tem essas premissas também. Se fosse homossexual, como é que seria? Não tem como. E a homossexualidade, quando ela é informada na Bíblia, é quando há atos de condenação, atos condenáveis. Então, é uma premissa do relato da criação e que nós vemos que foi passando pelas épocas,
chegando até a igreja e até os dias de hoje. O nosso relacionamento com Jesus, Jesus é o meu noivo, eu sou igreja. Então eu estou me preparando para me encontrar com o noivo. A igreja, corpo de Cristo, se encontrar com o noivo. E a quinta e última razão aqui que nós podemos trabalhar com relação à homossexualidade com a criação é que ela distorce a imagem de Deus. Né? Tanto o homem e a mulher são imagem de Deus como seres criados. Né? A mulher também é imagem de Deus. Embora há um texto no Novo Testamento que diz que o homem é a imagem de Deus e a mulher é a imagem do varão. Né? Mas está relacionado. A Bíblia diz que em Cristo não há macho nem fêmea. Todos espiritualmente têm a mesma constituição para se relacionar com Deus, para poder tomar sua decisão por Cristo ou não. Então, mas a homossexualidade distorce essa imagem de Deus, porque Deus ele mostra aqui uma complementaridade que é eterna e física. Deus criou ali o homem e a mulher para levarem esse relacionamento até o final, até o fim da sua vida. Então é eterno e também físico. Então essas 5 razões sobre o relato da criação, que é importante olhar, nos mostra que a homossexualidade ela não encaixa nesse plano. Ela se encaixa como pecado. Ok? Não podemos deixar de falar sobre o episódio de Sodoma e Gomorra também. Né? Os teólogos gays, né, eles também usam esse texto, esse episódio, uma reinterpretação que nós devemos também dar uma palavra sobre isso. Então eles dizem que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi o homossexualismo. O pecado de Sodoma e Gomorra foi a falta de hospitalidade com os hóspedes de Ló. Então, para nós resumirmos aqui a história, né, Ló, que o nosso tempo está curto, Ló, ele foi morar, né, sobrinho de Abraão, ele foi morar na cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló recebeu a visita de 2 anjos, né, ali, e na verdade são homens, né, eram homens, visivelmente homens, mas eram anjos. E à noite os homens de Sodoma e Gomorra foram até a porta da casa de Ló e pediram para que Ló colocasse aqueles homens para fora, porque eles queriam conhecer, o termo bíblico é conhecer os hóspedes de Ló. Está lá em Gênesis, no capítulo 19, versículo 5. Então, esse termo conhecer na Bíblia, essa palavra, ela conota relações sexuais. Tá? Então, esse texto ele está mostrando que aqueles homens eles tinham um comportamento homossexual e era a marca daquela cidade, uma cidade tomada por esse tipo de pecado. Né? E colocando aqui para você, né? Outras versões, como a Nova Versão Internacional e a Nova Tradução da Bíblia na linguagem de hoje, entendem que conhecer aqui é conhecer sexualmente. Então, no texto dessas versões, vai ser lá ter relações com os visitantes, né, enquanto ainda em outra versão queremos dormir com eles. Então, usando uma regra de interpretação, né, nós vamos usar uma regra aqui de interpretação do termo conhecer, porque Ló, né, confundindo Jó com Ló. Ló, quando viu que aqueles homens estavam dispostos ali a cometer um ato desonroso contra os seus visitantes, o que ele fez? Ele disse, olha, eu tenho aqui 2 filhas virgens que ainda não conheceram varão, não conheceram homens, ou seja, se eram virgens é porque esse conhecer, ou seja, não tiveram relações sexuais, não sabiam ainda o que era fazer sexo com um homem.
Então eu falei, vou entregar minhas 2 filhas virgens que não conheceram o varão, e vocês façam com elas o que vocês quiserem, mas não façam nada de mal contra estes homens. Né? Então aqui é uma conotação sexual. E aqueles homens falam, não queremos. Põe para fora, senão a gente vai invadir. E aí aqueles homens, como eram anjos, eles fizeram o quê? Fizeram todo mundo ficar cego. E pegou Ló e falou, Ló, sai da cidade, pega a tua família, vai embora, porque a ira de Deus vai se manifestar aqui. E se choveu fogo do céu e destruiu a cidade. De tamanha era a perversão sexual daquela cidade. Então os teólogos, né, inclusivos, eles querem reinterpretar esse texto para não dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a homossexualidade, mas sim a falta de hospitalidade, que eles não foram hospitaleiros, como era um costume nos dias bíblicos e nos povos orientais, de se responsabilizar pelos visitantes, né? Então fica evidente que conhecer no contexto dessa passagem de Gênesis significa ter relações sexuais, né? Porque também há uma interpretação de um escritor, de um judeu do século I, chamado Filo, né? Quase contemporâneo de Jesus, e na sua obra sobre a vida de Abraão, ele escreve, os homens de Sodoma se acostumaram gradativamente a ser tratados como mulheres. Esse é um historiador lá do século I, então ele estava mais próximo dos fatos do que nós. Eu estou correndo aqui por causa do tempo, tá, irmãos? Outro texto que a gente não pode deixar de falar, e eu vou encerrar com relação a textos, é de Romanos, no capítulo 1, versículo 24 a 27, né, que há uma tentativa de reinterpretar passagens bíblicas com o objetivo de legitimar a homossexualidade. Tá? Então os propagadores da teologia gay dizem que no texto de Romanos 1, 24 e 27, o apóstolo Paulo estaria apenas repetindo a proibição de Levítico, a prática homossexual na forma da prostituição cultual, tanto de homens como de mulheres. Proibição esta que não se aplicaria fora do contexto do culto idolátrico e pagão. Todavia, basta que se leia a passagem para ficar claro o que Paulo estava condenando. Então, o apóstolo quis dizer exatamente o que o texto diz. O que o texto diz? Que homens e mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, e que se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Homens com mulheres e mulheres com mulheres. Homens com homens e mulheres com mulheres, cometendo torpeza e recebendo a merecida punição por seus erros. Então, Paulo, ao se referir ao lesbianismo como pecado, ele deixa claro que não está tratando apenas da pederastia, que é a homossexualidade, homem com homem, como alguns alegam, visto que a mesma só pode acontecer entre homens, mas há todas as relações homossexuais, quer entre homens ou mulheres. Então, resumindo aqui, irmãos, os teólogos inclusivos, eles querem reinterpretar esse texto, dizendo que Paulo estava repetindo a lei cerimonial. Lá, Levítico e Deuteronômio, nós vemos proibições com relação à prática da homossexualidade. Então, muitas coisas da lei antiga, do Velho Testamento, que eram leis cerimoniais, foram abolidas pela graça, pelo ministério de Jesus Cristo. Só que as leis morais não foram, né? Então o homossexualismo trata-se de uma lei moral. Não existia homossexualismo somente na prática de cultos pagãos. Existia também o homossexualismo na prática cotidiana do povo. Então Deus não estava apenas proibindo com relação ao culto pagão, mas estava também na prática cotidiana. Então Paulo está se referindo a isso, né? E no relacionamento de homem com homem, mulher com mulher. Então a proibição de Romanos 1, 24 e 27 não é apenas cerimonial e não foi abolida.
Então eles querem reinterpretar esse texto, tá? Bom, irmãos, para encerrarmos, eu quero dizer que um erro não justifica outro. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Que é um erro pensar que a Bíblia encara a prática homossexual como sendo o pecado mais grave de todos. Na verdade, só existe um pecado pelo qual não há perdão, e nós sabemos que não é da prática homossexual. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, que os irmãos conhecem, está lá em Marcos 3, 22 a 30. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não há perdão, que é atribuir a Satanás o poder que Jesus Cristo poder realizar milagres. Então, esse é o pecado que não tem perdão. Os demais pecados, todos os outros, aliás, inclusive a homossexualidade, existe perdão. Então, não está correto usar a Bíblia como base para tratar homossexuais como sendo os piores pecadores dentre todos. Está errado. Estaríamos indo além do que foi escrito. Então, eles são tão carentes da salvação quanto nós, portanto não são merecedores de ódio e de desprezo, não. Eles são merecedores da nossa compaixão, do nosso amor e da graça de Deus. É lamentável e triste que isso tenha acontecido no passado, né? Mas pode se repetir no presente. Qual que é a mensagem da Bíblia? A mensagem é essa: todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos submetermos a Jesus Cristo, o Salvador, pela fé. Então nós temos que não cometer um erro justificando o outro. E também, fechando aqui, lembremos ainda que os autores bíblicos tratam a prática homossexual juntamente com outros pecados. Não é só a homossexualidade. O 20º capítulo do Levítico, por exemplo, proíbe não somente relações entre pessoas do mesmo sexo, como também o adultério, que é pecado cometido por um homem e que tem relações com quem não é a sua esposa, e o incesto, que é o relacionamento sexual entre pessoas da mesma família, e a bestialidade. Da mesma forma, havia na igreja cristã pessoas adúlteras e prostitutas que haviam se arrependido e mudado de vida mediante a fé em Jesus, mas também efeminados e sodomitas na lista dos que foram perdoados e transformados. Então a conclusão que eu chego aqui para os irmãos, algumas conclusões que nós podemos do texto bíblico, é que o padrão de Deus para o exercício da sexualidade humana é o relacionamento entre um homem e uma mulher no ambiente do casamento. Nessa área, a Bíblia só deixa duas opções para os cristãos. É o casamento heterossexual e monogâmico ou uma vida celibatária. A teologia inclusiva é uma abordagem segundo a qual, se Deus é amor, aprovaria todas as relações humanas, sejam quais forem, desde que haja esse sentimento. Veja, na teologia inclusiva, eles justificam, existe amor, então se existe amor, Deus aprova. Não é bem assim, é uma falácia isso. Justamente é uma falácia. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, também diz que Deus é justiça. Então, se ele mesmo diz na sua palavra que a homossexualidade, ele não vai se contradizer por causa do seu amor. A Bíblia diz que ele julga, não tem o culpado por inocente. Então, realmente, Deus é amor, Deus ama o homossexual, Deus ama o adúltero, Deus ama o ladrão, Deus ama o avarento, Deus ama o mentiroso, mas ele não ama a prática dessas coisas. Ele não ama a mentira, ele não ama a avareza, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Por isso ele enviou Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então essas conclusões que nós chegamos, nós temos que entender que Deus, o padrão de Deus, que é a premissa do que nós vimos falar lá no início, o padrão de Deus para a sexualidade é o casamento monogâmico e o casamento duradouro ou o celibato. Tem gente que opta pelo celibato. Não está errado, não está pecando.
E a Bíblia diz, se alguém não consegue se controlar, que case-se, é melhor casar do que se aprazar. Amém? Então, meus irmãos, eu quero com isso aqui estar encerrando o nosso estudo, né, o nosso período que nós tivemos aqui com vocês nesses 2 meses, falando sobre Em Defesa da Fé de vários segmentos religiosos. E eu queria agradecer, né, a você que esteve conosco, que acompanhou ao vivo ou acompanhou nas gravações. Eu queria te incentivar a continuar estudando a Palavra de Deus, a continuar nesse período agora próximo, se inscrevendo em alguma matéria, acompanhando ali e sempre estar se edificando. E aprendeu que sirva para a edificação da sua vida, mas também para que você possa ser um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas a encontrarem a salvação em Jesus Cristo. Que você possa ser esse instrumento. Se coloque à disposição de Deus, do Espírito Santo, e Ele vai te usar. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha aí uma semana abençoada, um período, um bimestre também abençoado, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.